objetivo geral do projeto, ele tenta desenvolver uma metodologia de otimização energética e financeira para câmaras frigoríficas do tipo de resfriado e congelado, com o intuito de aumentar a eficiência energética em função do controle do set point da temperatura para atender a demanda de conservação de alimento, principalmente no mercado público da região metropolitana de Recife. Em paralelo, a proposta visa o desenvolvimento de ações que auxiliem no desenvolvimento e aprendizagem para os cursos de formação profissional na área de refrigeração comercial e industrial, através da articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão e da troca de saber e fazer entre a academia e o mundo comercial e empresarial, tendo como objetivo a formação dos estudantes e o público geral, assim como o desenvolvimento de novas tecnologias, neste caso, a otimização da operação de câmaras frias, mais eficiente para a conservação e armazenamento de alimentos. São vários objetivos específicos que foram traçados para poder levar o andamento do projeto, pelo qual temos, primeiro, o levantamento do estado da arte sobre câmara frigorífica, componentes e acessórios direcionados para o trabalho mais recente na literatura. Como segundo objetivo, seria levantar as condições de operação de câmara fria em loco, mercado público, considerando o tempo de operação, produtos alimentícios, quantidade diária e consumo energético médio entre os meses. O terceiro objetivo é aprofundar a formação dos estudantes como membro de extensão, visando sua intervenção qualificada em diferentes espaços profissionais ao longo dos 12 meses de duração do projeto. Elaborar um procedimento experimental de ensaios para a câmara frigorífica, visando principalmente a demanda de conservação de alimentos disponíveis em mercado público. E nesse caso, como nosso objetivo principal, o mercado público de Cordeiro. Como quinto objetivo é caracterização energética de câmaras frigoríficas de resfriamento e congelamento em operação considerando diferentes condições de transporte. Outro objetivo é analisar o resultado tratado estatisticamente com o intuito de formular um modelo matemático básico de funcionamento adequado de câmara fria que permita controlar de forma inteligente o set point da temperatura e capacidade de refrigeração. O seguinte objetivo seria elaborar uma metodologia otimizada da operação de câmara frigorífica, levando em consideração, primeiramente, a redução da eletricidade, o consumo elétrico, para fornecer uma maior capacidade frigorífica. Como parte do projeto de extensão, é promover minicursos direcionados a estudantes de cursos tecnólogos, técnicos e de engenharia, realizar seminários, workshops, palestras e grupos de estudo no IFPE e outras instituições de ensino para divulgar as diferentes ferramentas de otimização energética em câmara frigorífica. E por último, elaborar publicações conjuntas em congressos, revistas indexadas de alto impacto, assim como depósito de patentes, desenhos industriais, entre outros. Para poder levar em conta ou traçar esse projeto, o andamento do projeto, foram divididos dois planos de atividade com nossos alunos. Primeiro, direcionado à caracterização e otimização de câmaras frias para a conservação de alimentos, visando a eficiência energética localizadas em mercados públicos na região metropolitana de Recife. Esse plano será atacado ou executado pelo aluno Steven Gutenberg. E o segundo plano seria análise termoeconômica de câmaras frigoríficas do tipo comercial para armazenamento de alimentos perecíveis, que será executado pelo aluno Lucas Ramos. Para desenvolver esse projeto, foi traçada uma metodologia colocando duas vertentes principais. A primeira é o desenvolvimento de um procedimento operacional eficiente para as câmaras frigoríficas, com o intuito de conservar alimentos visando as demandas em mercados públicos de Recife, ou seja, tentando otimizar a redução de eletricidade, o consumo elétrico e aumentar a capacidade frigorífica. Como segunda vertente, e visando a parte de extensão, é a divulgação,
do projeto de extensão visando a comunidade interna e externa, ou seja, IFPE e a sociedade, que trabalha de forma direta ou indireta em mercado público com o manuseio de alimentos perecíveis através de nosso fanpage, previamente criado no projeto de extensão executado em 2018. Bom, é importante destacar que, apesar que já foram executadas várias atividades e estamos já no 6º mês do projeto, e, bom, a gente tem tido um atraso em função da pandemia, né? Ocasionou vários problemas, porque a maior parte do projeto é de um vínculo experimental e real, né? Ou seja, coleta de dados nos bancos das bancadas e as câmaras frigoríficas instaladas no laboratório do IFPE, assim como do trabalho experimental e real no mercado público de Recife. Então, devido a essa pandemia e devido à suspensão das aulas e demais atividades de pesquisa e extensão, a gente teve que focalizar na parte, digamos, computacional, levantamento de dados, levantamento de um modelo matemático e termodinâmico que nos permita simular e determinar alguns parâmetros enquanto a gente volta às atividades normalmente. Então, portanto, dentro das atividades que foram executadas até esse momento, temos, primeiramente, o treinamento que foi dado aos bolsistas, né, nossos alunos colaboradores, em referência à parte de câmara fria, operação e suas aplicações. Outra parte foi o levantamento dos componentes integradores do sistema energético analisado, no caso, câmara frigorífica e sistema de refrigeração. Também foi executada uma simulação termodinâmica, aplicando o conceito de energia, de termodinâmica, para o levantamento da carga térmica das câmaras frigoríficas. E também a realização de mini cursos e palestras relacionadas com o sistema de câmara frigorífica. Essas atividades também podemos identificar algumas ações específicas, né? Dentre essas atividades, né? Primeiramente as visitas que foram realizadas ao estabelecimento ou açougue no mercado público de Cordeiro, que será nosso principal alvo de estudo para a realização dos ensaios reais deste sistema. Então, isso foi realizado durante os 2 primeiros meses do ano. E outra participação importante é a participação no caso da minha pessoa, um curso de propriedade industrial para poder ter as ferramentas adequadas no desenvolvimento de alguma patente, um desenho industrial ou um programa que seja desenvolvido como uma ação específica deste projeto. Além disso, a participação ativamente de várias palestras de refrigeração comercial e industrial durante essa pandemia, né, através de diferentes instituições e fabricantes da área de ar-condicionado e refrigeração, como no caso RAC do Brasil, a FAC, Emerson, Track do Brasil, enfim, que tem ajudado muito na capacitação tanto dos colaboradores como dos coordenadores do projeto. E outra ação bem desenvolvida, né, é a supervisão do estagiário na área de refrigeração com o intuito de a colaboração paralela às atividades do projeto de extensão. Isso vem sendo dado desde janeiro até esse momento, né, com uma supervisão virtual com esses estagiários. O público-alvo que foi atendido até o momento? Bom, primeiramente, o pessoal do curso de refrigeração, climatização e mecânica do IFPE, como membros diretos de colaboradores do projeto, servidores administrativos, né, do IFPE, como pessoal de laboratório que tem ajudado e trabalham na parte de refrigeração, montagem de alguns equipamentos, alunos de cursos superiores de engenharia mecânica da Universidade Federal de Pernambuco, parceira imediata, e assim como também os alunos de engenharia mecânica da Universidade Federal da Paraíba, como parceira do estado vizinho. Também é muito importante destacar os alunos do curso superior de engenharia do IFPE, que forma parte de nosso IFPE, e que nossos bolsistas são exatamente a estudantes desse curso de engenharia. E finalmente os alunos de mestrado do PPGM, né, da pós-graduação do curso de engenharia mecânica da Universidade Federal de Pernambuco. Temos alguns resultados parciais, né,
projeto da comunidade, em função de toda essa pandemia, as coisas foram reduzidas, mas dentro desses principais contribuições e resultados, temos novamente o treinamento que foi dado aos bolsistas e voluntários da área de refrigeração, visando os objetivos específicos do projeto, treinamento da comunidade discente e docente do IFPE na área de refrigeração comercial e industrial, também um desenvolvimento básico de um procedimento básico de medição de parâmetros energéticos para a câmara frigorífica, que será uma metodologia básica utilizada para nosso objetivo específico do projeto. Também temos elaborado palestras e seminários na área de refrigeração e afim a toda a comunidade do IFPE. Isto foi realizado antes da pandemia, ou seja, janeiro e fevereiro do ano que está em curso. E também a elaboração de um procedimento detalhado sobre a determinação da carga térmica para câmaras frigoríficas de armazenamento de alimentos. Esse ponto específico será detalhado e explicado para os alunos colaboradores desse projeto. Dentro das produções científicas mais impactantes que foram atingidas até o momento, primeiro, palestras online sobre o sistema de refrigeração. Devido à pandemia, temos tentado fornecer esse conhecimento. Apostilha sobre a determinação de carga térmica para a câmara frigorífica, visando o estabelecimento em mercado público. Isso aqui se encontra em andamento, porque é um processo que vai durar durante os 12 meses do desenvolvimento do projeto. Um curso de extensão sobre introdução ao sistema de refrigeração utilizando a plataforma computacional, o qual foi iniciado semana passada, também de forma virtual, através do Google Meet, com os alunos tanto do IFPE como alunos da universidade externa ao IFPE. E como um produto resultante nesses primeiros 6 meses de trabalho, é a elaboração e submissão de um artigo científico para um congresso nacional que será realizado em Natal. Aí não se sabe da data, mas tudo indica que será no final do ano. O título do artigo submetido foi Análise Experimental do Consumo de Energia em Câmara Frigorífica, Estudo da influência do ajuste de temperatura interna final, set point. Cabe destacar que os dados coletados desse projeto foram coletados durante parte do final do ano passado e início desse ano, com a colaboração de nossos alunos bolsistas e o professor Kilvio. Perspectivas futuras. Bom, primeiramente a visita técnica e seminário do Departamento de Engenharia Mecânica da pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco para apresentar os cursos sobre refrigeração por absorção, utilizando o método da equação características, que é um método utilizado para analisar sistemas de refrigeração. Uma visita técnica ao mercado público de Cordeiro, já que é o alvo de pesquisa e de ensaio desse projeto, e com o intuito de treinar e educar e passar informações adequadas sobre a operação otimizada de câmara frigorífica. Preparação de visitas guiadas sobre cursos de refrigeração e climatização para alunos de ensino médio de escolas estaduais e municipais do estado de Pernambuco. Bom, e essa foi minha apresentação, né? Muito obrigado, muitas graças, thank you. Eu agradeço pela atenção. E posteriormente o professor Kilvio Ferraz, ele estará apresentando um pouco sobre a importância de câmaras frias e o objetivo específico que estamos trazendo. E finalmente os alunos Lucas e Steven estarão explicando o procedimento de determinação de carga térmica para a câmara frigorífica de alimentos perecíveis, no caso de congelado e resfriado. Muito obrigado. Vamos falar sobre câmaras frigoríficas e sobre aspectos de torná-la mais eficiente. O objetivo de uma câmara frigorífica é na conservação de produtos, desde alimentos, vacinas, flores ornamentais, entre outros produtos. Essa conservação desses produtos, pelo processo de resfriamento, consiste na diminuição da ação de agentes biológicos, tais como fungos e bactérias, que deterioram os produtos. Para se ter uma boa conservação, é necessário ter um produto de qualidade, um produto são.
que o resfriamento seja o mais rápido possível e que a conservação pelo abaixamento da temperatura seja contínua. Caso contrário, os agentes biológicos vão iniciar imediatamente o processo de deterioração. As principais exigências físicas no processo de conservação dentro da câmara frigorífica são a temperatura, a umidade, a velocidade de rebaixamento da temperatura e o fluxo de ar circular dentro da câmara. Vamos deixar bem claro que o resfriamento rápido não melhora a qualidade do produto que foi armazenado. O resfriamento rápido. Bom, meu nome é Steve Gutenberg, sou aluno de Engenharia Mecânica, terceiro período, e bolsista do orientador Álvaro. Estou aqui para falar um pouco sobre carga térmica de uma câmara frigorífica. A carga térmica de uma câmara frigorífica de congelados. Aqui nós podemos ver um esquema representando uma câmara frigorífica e vou dizer logo um pouco sobre o que para que serve esse Q1, transmissão de calor. A transmissão de calor Q1 é a quantidade de energia em forma de calor sendo transferida de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. O Q1 se faz necessário no cálculo, pois tem o mesmo intuito de calcular a energia em trânsito, ou seja, o calor, perdido ou cedido no sistema. Na câmara frigorífica, o calor ele atravessa as paredes, o teto e o piso dos ambientes refrigerados, ocasionando diferença entre a temperatura da câmara e o ar externo mais quente. A quantidade de calor ele depende da diferença de temperatura, do tipo de isolamento e da superfície externa das paredes e do efeito da radiação solar. Aqui temos um desenho representativo de uma câmara frigorífica, está mostrado na figura 15. Aqui nós vemos a altura, a largura e a profundidade de uma câmara frigorífica, de um esquema, né? O cálculo ele sempre deverá ser feito levando em consideração todas as paredes, teto e o piso, conforme descrito abaixo. Aqui temos paredes laterais, que é 2 vezes A vezes B, frente e verso, que é 2 vezes B vezes C, e o piso e o teto, piso mais teto, que é 2 vezes A vezes C, onde o A é a largura, o B é a profundidade e C é a altura. Assim nós teremos uma área total, calculando o somatório entre as paredes, o piso e o teto, que é 2 vezes A vezes B, mais B vezes C, mais A vezes C. Que a AT é a área da superfície externa da parede, ou a área total da superfície. Com isso, pode-se escrever a equação da transmissão de calor nas paredes, teto e o piso. A fórmula é expressa como Q1, que é a transmissão de calor, igual a área total, vezes FT1. O FT1 é o coeficiente total de transmissão de calor, que nós vamos descobrir como calcular agora. Para o cálculo de transmissão de calor Q1, ele utiliza essa tabela 1 de fatores de dispersão. Para a retirada de dados do sistema, é preciso a diferença de temperatura externa e interna em graus Celsius da câmara frigorífica em questão, assim como qual o material isolante do equipamento e a sua espessura em milímetros. Após esses 3 dados em mãos, pode-se fazer o cálculo entre a variação de temperatura na faixa vertical da esquerda com o material isolante e sua espessura pré-definida na parte superior. Para a gente entender melhor, foi explicado utilizado esse seguinte procedimento. Nós temos uma temperatura externa e uma temperatura interna e nós vamos fazer o ΔT dela, né? O ΔT ela é igual a temperatura externa menos a temperatura interna, que é igual a 35, que é a temperatura externa, menos 20, que é a temperatura interna. Aí temos uma regra de sinais aqui, que menos com menos ele fica positivo. Aí ficaria 35 mais 20, resultando 55 graus Celsius. Agora vamos relacionar o valor do ΔT com a espessura na tabela 1. O material que nós estamos dando como exemplo aqui é o isopor com espessura de 200 milímetros. Assim, vamos obter o cruzamento dos dados de 55 graus Celsius, que foi o ΔT, e 200 milímetros do isopor, resultando
197, sendo este valor representado por FT1. Assim poderíamos fazer o cálculo, que seria a área total vezes o FT1, e assim acharíamos o Q1. Aqui nós temos a infiltração de calor. Ela geralmente é feita cada vez que a porta da câmara frigorífica ela é aberta. O ar externo mais quente ele se infiltra na câmara e deve ser resfriado nas condições internas, aumentando por consequência a carga térmica total. Para encontrar o valor de Q2, é preciso primeiramente descobrir como é calculado o volume da câmara, para depois procurar os outros termos a partir de suas respectivas tabelas e descobrir a fórmula para o volume. A fórmula para o volume ela está expressa abaixo aqui, que no caso seria volume igual a vezes A vezes B vezes C, que no caso aqui é largura, altura e profundidade, largura, profundidade e altura, respectivamente. Com isso podemos descrever a equação da carga de infiltração, a abertura das portas, sendo esta apresentada aqui. Q2 é igual a volume vezes o FT2, que é o número de abertura de portas, vezes o FT3, que é o ganho de energia por metro cúbico da câmara, em função de temperatura e umidade relativa interna e externa, que encontramos na tabela 3, e o FT2 encontramos na tabela 2. E o Q2 é a quantidade de calor infiltrado. Aqui nós vamos obter o valor do FT2. Nós temos que ter um volume, nós vamos calcular o volume primeiramente, primeiramente nós teremos que saber qual a câmara de conservação que você está utilizando. Se a câmara de conservação ela tiver a temperatura maior que 0 graus Celsius, você vem nessa tabela do lado esquerdo, a 2A. Se a temperatura da câmara de conservação ela tiver a temperatura menor que 0 graus Celsius, você vem na 2B. Depois desse dado em mãos, você vai ter que ter o volume, e com o volume você vai achar cada resultado à sua direita. Está em forma crescente, de 5 a 150, de 200 a 15 mil, o que está em azul. E a resposta é os que estão em branco. Aqui tem a obtenção do FT3, que nós precisamos relacionar a tabela 3 com... Aqui são 3 dados. Nós temos que ter a temperatura da câmara, a condição externa de fora da câmara frigorífica e a umidade relativa. Digamos que nós tivemos a temperatura da câmara em menos 20 graus. A condição externa está 20 graus fora e a umidade está 50. Nós temos menos 20 com 50 de umidade relativa e de 20 da condição externa. Assim nós interligamos e achamos 19,1. Agora vamos falar sobre o calor dos produtos. O produto é submetido a temperatura maior do que aquela interna, a temperatura do mesmo. Numa câmara frigorífica, ele cede calor até a sua temperatura baixar ao calor de conservação. A carga térmica total, conforme o produto, ela é variável por uma ou mais das seguintes causas. Mostramos abaixo a equação para a carga do produto Q3, sendo assim descrita. O Q3 ele tem, antes do congelamento, o Q3 latente, que é quando ele se transforma, e o Q3 após congelamento, que está nesse gráfico aqui. O Q3 antes, ele vem de 0 graus Celsius até menos 1,7, é um exemplo que nós botamos de um produto. Depois ele de menos 1,7 ele se transforma para a temperatura de conservação e que é o latente quando ele se transforma, e depois ele vem de menos 1,7 para menos 10, que é a temperatura interna da câmara frigorífica. Aqui tem dizendo que o Q3 antes ele é o calor cedido antes do congelamento, que ele é sensível, não há transformação, com unidade de quilocalorias por 24 horas. O calor latente é o calor cedido pelo produto em congelamento. Ele está em transformação, com unidade de quilocalorias por 24 horas também. E o Q3 pós-congelamento é o calor cedido pelo produto após congelamento, que é um calor sensível, com unidade de quilocalorias por 24 horas.
O caso acima ele será calculado quando o produto selecionado for congelado a alguma temperatura abaixo do ponto de congelamento, sendo calculado em 3 partes. Neste caso, precisa traçar um gráfico para estudar melhor as situações durante o processo. Aqui nós temos a fórmula do Q3 antes do congelamento. Ela é descrita por massa, calor específico antes e ΔT antes. Nós fizemos um exemplo aqui, caso 1, produto descongelado. A primeira etapa, vamos analisar os dados. Ela tem a temperatura de chegada do produto com 0 graus, temperatura interna da câmara menos 10 graus Celsius, a massa é 200 kg, o calor específico antes é 0,7 e o ponto de congelamento do produto menos 1,7. O Q3 antes ele é igual a massa vezes o calor específico antes, vezes a temperatura antes do congelamento do produto, o ΔT antes do congelamento do produto. Substituindo, nós temos 200 de massa, 0,67 do calor específico antes do congelamento, e o ΔT, né, que ela é dada pela temperatura de chegada do produto, menos o ponto de congelamento do produto. Aí fazemos o ΔT. A temperatura de chegada nós temos, que é 0 graus, menos o ponto de congelamento do produto, que é menos 1,7. Aqui, fazendo-se uma regra de sinais, menos com menos mais, vamos ter que 200 vezes 0,67 vezes 1,7 positivo é igual a 227,8 kcal por 24 horas, achando assim o Q3 antes do congelamento. O Q latente, ele só precisa de 2 dados, da massa, que é 200 kg, e o calor latente do produto, que vai estar na tabela. A massa é 200, substituindo, o calor latente 46, assim obtemos 9.200 kcal por 24 horas. Na terceira etapa, nós analisamos a temperatura de entrada, a temperatura interna da câmara, e a massa, o calor específico após o congelamento e o ponto de congelamento do produto. Assim nós temos a fórmula massa vezes calor pós-congelamento, calor específico pós-congelamento e a diferença de temperatura pós-congelamento também. A diferença de temperatura pós-congelamento, ela muda que é o ponto de congelamento menos a temperatura interna da câmara frigorífica. Substituindo, nós temos 200 da massa, 0,3 do calor específico pós-congelamento, o ponto de congelamento, que é menos 1,7, menos 10, que é a temperatura da câmara. Vamos ter uma diferença de uma regra de sinal aqui, vai ficar mais 10. Aqui é menos 1,7 e fica mais 10. Aí fica 8,3 positivo. Multiplicando 200 vezes 0,3 vezes 8,3 positivo, obtemos 498 quilocalorias. Agora vamos calcular o calor do produto total, que é o calor antes do congelamento, o calor latente e o calor após congelamento. Somando todos os três, nós obtivemos 9.925,8 quilocalorias por 24 horas. Aqui é explicando como fazer o exemplo que eu ensinei e explicando como é cada coisa, o que é cada coisa. A massa do produto, o calor específico antes do congelamento, o calor específico latente, sem variação de temperatura, e o calor específico após congelamento. O ΔT antes é a variação de temperatura antes do congelamento, o ΔT após é a variação de temperatura após congelamento, como já expliquei anteriormente. Aqui ele dá as fórmulas, e aqui nós temos a tabela de carnes, que foi onde eu usei o cordeiro congelado para tirar o ponto de congelamento, o calor latente, o calor específico pós-congelamento e o calor específico antes do congelamento. Olá, me chamo Lucas Ramos, sou aluno de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de Pernambuco, campus Recife. Estou aqui para dar continuidade à apresentação do projeto de extensão, em que o título é Análise Termoeconômica e Otimização de Câmaras Frigoríficas
do tipo comercial, visando o aumento da eficiência energética em mercados públicos da região metropolitana de Recife. Então, eu começarei a falar da carga de ocupação Q4, em que as pessoas, em especial os camaristas, ou também podemos chamá-los de funcionários, também dissipam calor para o ambiente, dependendo do tipo de movimentação, temperatura, roupa e assim por diante. Basicamente, o Q4 é o calor que os funcionários dissipam durante a permanência dos mesmos no sistema de operação da câmara frigorífica, levando em consideração os fatores citados anteriormente. Ou seja, os funcionários nesta carga de ocupação basicamente são os principais influenciadores do sistema. A equação que descreve a carga de ocupação para a obtenção do Q4 está mostrada abaixo da seguinte forma. Então, para calcular a carga de ocupação Q4, basta pegarmos o número de pessoas que ocupam dentro do sistema, multiplicado pelo fator Ft5, que representa o calor equivalente por pessoa, em kcal por hora, e multiplicado pelo tempo de permanência, ou seja, o tempo que os funcionários estão dentro da câmara frigorífica. Então, o Q4 é a carga de ocupação e a sua unidade padrão é quilocaloria por 24 horas. O número de pessoas representa a quantidade de camaristas ou funcionários que estejam operando no funcionamento da câmara frigorífica. O Ft5, como já foi falado, representa o calor equivalente por pessoa e a sua unidade padrão é quilocaloria por hora. O tempo de permanência é o tempo necessário para ocorrer a operação do sistema feito pelos camaristas ou funcionários. E sua unidade padrão é as horas. Então, para obter o fator Ft5 e terminarmos de calcular a carga de ocupação Q4, é necessário a utilização da tabela 5, que é a de carga de ocupação, como sendo o calor equivalente por pessoa. Com isso, é feita uma relação com a temperatura interna, que também é chamada de temperatura da câmara. Então, como podemos ver aqui na tabela 5, que é a carga de ocupação, do nosso lado esquerdo fica a temperatura da câmara, e do nosso lado direito fica o calor equivalente por pessoa, dado em quilocaloria por hora. Então, a parte direita, que é o calor equivalente por pessoa, quilocaloria por hora, representa o nosso Ft5. Então, por exemplo, se nós tivermos uma temperatura da câmara de 10 graus Celsius, nós teremos um Ft5 de 181 quilocalorias por hora. Falando agora da carga de iluminação Q5, o tipo de lâmpada e o tipo de luz podem resultar em cargas térmicas apreciáveis. De acordo com o tipo a ser empregada, a carga térmica no interior da câmara será menor para os de sódio, pouco menor quando se trata de vapor de mercúrio ou fluorescente, sendo praticamente o dobro no caso de incandescente. Então, para a nossa carga de iluminação, temos a seguinte fórmula. Q5 é igual a P, que representa a potência, multiplicado por um fator de conversão 860, em que sua unidade é quilocaloria por hora, e vamos converter para kilowatt por quilocal, vezes o tempo de utilização, ou seja, o tempo que foi utilizado para a iluminação durante o processo do sistema da câmara frigorífica. Então, nosso Q5 é a quantidade de calor devido à iluminação, quilocal por 24 horas. O P é a nossa potência em kilowatt e o 860 é o nosso fator de conversão, em que transformaremos de quilocal por hora para kilowatt por quilocal. Então, para calcularmos a potência, será necessário utilizar a iluminação dada no enunciado de uma determinada problemática e dividir o valor por metro quadrado, onde será multiplicada a largura pela profundidade juntamente com a iluminação. Ou seja, digamos que temos um determinado problema e lá no problema nos for fornecido o valor da iluminação, certo? Onde a unidade padrão da iluminação é watts por metro quadrado.
Então, para calcularmos essa potência, basta pegarmos o I, que é a iluminação, dividir por metro quadrado, certo? Pegamos esse valor e multiplicamos pelo produto entre a largura e a profundidade. Com isso, encontraremos o valor da potência. Então, a fórmula da potência é igual a iluminação por metro quadrado multiplicado pelo produto entre a largura e a profundidade. Vamos agora falar da carga devido aos motores, que é o nosso Q6. Então, esta carga produzida pelos ventiladores dos evaporadores com convecção forçada somente não é levada em consideração quando se trata de um evaporador estático. Ou seja, para calcularmos o nosso Q6, nós vamos precisar de N, que é a potência dos motores em CV, descrita como uma porcentagem do motor, ou seja, quando tivermos um determinado problema, ele vai dar uma porcentagem e essa porcentagem é justamente o nosso N. Vamos multiplicar por um fator de conversão, que é 632,4 kcal por hora, onde vamos converter para CV por kcal. E por último, multiplicar tudo isso pelo tempo de uso. O tempo de uso é o nosso tempo necessário para a utilização do motor, e a unidade padrão é em horas. E o nosso Q6 é a carga devido aos motores, como foi citado anteriormente, e essa unidade padrão é kcal por 24 horas. Falando agora da carga de embalagem, o Q7, podemos ver através desta tabela alguns calores específicos de alguns materiais de embalagem. Para exemplificar, pela experiência, esta carga é aplicada apenas quando a quantidade de material utilizado na embalagem representar um valor maior que 10%. Então, a equação para calcular o Q7 vai ser a massa do produto, dada em quilograma, multiplicado pelo CP da embalagem, que é o calor específico da embalagem, e sua unidade padrão é kcal por quilograma vezes graus Celsius. E por último, multiplicado pelo ΔT da embalagem, ou seja, o ΔT da embalagem é a variação de temperatura da embalagem, dada em graus Celsius. Então, multiplicando esses três termos, vamos obter o Q7, que é a carga de embalagem, onde sua unidade padrão é kcal por 24 horas. Sabendo que o ΔT da embalagem é a variação de temperatura da embalagem, sendo esta calculada como uma operação matemática de diferença entre dois termos. Ou seja, para acharmos o ΔT da embalagem, vamos precisar de dois termos: a temperatura de entrada do produto e a temperatura interna. Então, vamos fazer a diferença entre esses dois termos. Então, a fórmula para a variação da temperatura, o ΔT da embalagem, é igual a temperatura de entrada do produto menos a temperatura interna. Onde podemos dizer que a temperatura de entrada do produto também pode ser chamada como a temperatura de chegada. E essa temperatura de chegada é dada por uma tabela ou no enunciado de algum exercício. Com isso, através de todas as cargas que calculamos anteriormente, podemos agora calcular a carga total. Então, somando o calor calculado em cada tópico descrito anteriormente, será obtida a carga total requerida, ou seja, o calor que deverá ser removido diariamente da câmara frigorífica para manter nela a temperatura de projeto. Então, a nossa equação geral para a carga térmica total vai ser Q total é igual a Q1, que é a transmissão de calor, mais Q2, que é a infiltração, mais Q3, que é o calor dos produtos, mais Q4, que é a carga de ocupação, mais Q5, que é a carga de iluminação, mais Q6, que é a carga relacionada aos motores, e a Q7, que é relacionado à embalagem. Então, calculando todos esses Qs, obteremos a carga total. Todas as cargas descritas acima, assim como suas respectivas equações e conceitos individualmente, servem para câmaras frigoríficas de resfriamento e congelamento.
onde a sua unidade padrão ficará por quilocal dividido por 24 horas. Agora mostraremos uma representação geral de uma câmara frigorífica. Então, através de todas as cargas térmicas apresentadas nos slides anteriores, mostraremos uma ilustração que generaliza uma câmara frigorífica com todos os seus respectivos calores. Ou seja, nesta figura estão as principais fontes de calor que se deve levar em consideração no cálculo de carga térmica de uma câmara frigorífica. Então, como podemos ver aqui, nós temos uma visão geral de uma câmara frigorífica com suas respectivas cargas térmicas. Então, temos aqui na primeira seta transmissão de calor, onde temos 3 tópicos: piso, paredes e teto. A eliminação, onde tem a lâmpada, tempo de utilização e potência. Tipos de revestimento, ou seja, como a câmara frigorífica é revestida. Poliuretano e poliestireno, que também pode ser chamado de isopor. Logo abaixo nós temos produto a ser armazenado. Tipo de produto, pode ser, por exemplo, carnes, verduras, peixes. E temos uma determinada quantidade diária. Para o calor de ocupação, é o nosso Q4, temos o número de pessoas, que justamente são os funcionários que vão estar operando na câmara frigorífica, e o tempo dentro da câmara, que é justamente o tempo que eles vão fazer o sistema da câmara frigorífica. E por último, a infiltração de calor, onde temos 3 tópicos: entrada de ar externo, número de abertura de portas e tamanho da câmara, dado em metros cúbicos. Vamos agora falar da capacidade de equipamento requerido, ou também podendo ser chamada de dimensionamento. Então, através da carga total, que obtivemos o valor através de todos os Qs calculados anteriormente, precisamos fazer uma conversão. Basicamente, vamos transformar a unidade de quilocal por 24 horas para quilocal por hora. Então, mostraremos a partir dos próximos slides como será feito este cálculo. Então, para saber o valor total diário, é necessário fazer uma conversão de horas, que irá variar dependendo de cada problemática apresentada, onde será levado em consideração a quantidade de horas que foi utilizada na operação da câmara frigorífica. Então, para calcularmos esse dimensionamento, vamos utilizar a seguinte fórmula: QR é igual a Q de T dividido por T de S, onde o Q de R é a capacidade de equipamento requerido, que é o nosso dimensionamento, que vai ser quilocal por hora, diferentemente das outras cargas anteriores, onde nossa unidade padrão era quilocal por 24 horas. O nosso Q de T é calor total do sistema, dado em quilocal por 24 horas, e o T de S é o tempo do sistema, dado em horas. Então vamos mostrar agora como ocorre essa transformação. Então, pode-se notar que o Q de R está com unidade diferente dos outros calores expressos anteriormente, ou seja, dado em quilocal por hora. Com isso, vamos mostrar o motivo dessa mudança na unidade padrão para melhor entendimento de todos. A partir da fórmula do dimensionamento, é necessário especificar melhor o tempo do sistema TDS. Como é preciso transformar a capacidade de equipamento requerido, Q de R, na unidade de quilocal por hora, será feito um determinado cálculo para definir essa unidade padrão citada anteriormente. Então, o cálculo para o TDS, que é o tempo do sistema, vamos pegar a quantidade de horas total num dia, que é 24 horas, menos o tempo de operação. Ou seja, esse tempo de operação pode ser 1 hora, 2 horas, 3 horas. Isso vai depender da nossa problemática, o nosso problema que for trazido para todos nós. Então,
esse TDS vai ser alterado lá naquela fórmula do Q de R, e aí encontraremos esse dimensionamento. Esse tempo de operação é justamente o tempo que uma determinada quantidade de camaristas ou funcionários precisam operar no sistema da câmara frigorífica para que ela seja realizada nos conformes necessários. Então, vamos dar um exemplo para melhor entendimento de todos. Então, por exemplo, se tivermos um tempo de operação de 2 horas, nosso TDS será 24 horas menos 2 horas. Ou seja, nosso TDS será 22 horas. E aí, como é que vamos fazer? A partir do exemplo anterior com o tempo do sistema TDS, basta depois usar o valor da carga total QDT e com isso fazer a operação de divisão entre eles. Após isso, utilizaremos a mesma fórmula e encontraremos o valor do dimensionamento QDR. Ou seja, como demos o exemplo anteriormente do TDS, digamos que ele tenha encontrado o valor de 22 horas, nós já teremos a carga total que foi calculada através de todos os Qs apresentados anteriormente. Então vamos pegar essa carga total e dividir pelo TDS, que é justamente o tempo do sistema que calculamos anteriormente. E aí fazemos essa operação de divisão entre a carga total e o TDS. E aí encontraremos o nosso dimensionamento já na unidade de quilocal por hora. Lembrando sempre que a carga térmica para resfriamento e congelamento dos gêneros alimentícios é muito elevada quando comparada à carga térmica para conservação de produtos pré-resfriados e pré-congelados. Lamentavelmente, em muitas instalações frigoríficas de supermercados, muitos produtos são colocados ainda quentes em câmaras de conservação de produtos resfriados ou congelados. Neste caso, o produto quente aumentará a temperatura da câmara, resultando-se em 2 efeitos indesejáveis. O produto já estocado será afetado pela maior temperatura, sendo que o resfriamento ou o congelamento do produto que entra será muito lento. Então, este foi nosso projeto de extensão, onde falamos basicamente sobre a câmara frigorífica e sobre todas as suas cargas térmicas, a sua eficiência. Gostaríamos de agradecer a atenção de todos e espero que todos tenham gostado. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.